Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de programação. E antes de dar início à nossa aula, eu já vou pedindo desculpas porque é o quarto vídeo que eu gravo hoje. E eu já estou um pouco cansado e com a voz não muito boa. Mas bora lá tentar tirar o atraso do canal dos últimos tempos. Abrindo aqui o nosso visual, hoje nós vamos falar sobre funções. Até hoje, eu estive apresentando para vocês alguns comandos, como é o caso do escreva, do leia e etc. Eu estive chamando eles de comandos, mas apenas de modo a facilitar o entendimento de vocês. O nome real desse tipo de coisa é função ou método. E como é o funcionamento disso? Você tem uma palavra, que é o nome da função. Você tem os parênteses, que é, de certa forma, o que deixa evidente que é uma função. E você tem os parâmetros da função, que é as coisas que você passa para a sua função. No caso do escreva, os parâmetros dela são o texto que você passa para ela, seja com o nome de uma variável, etc. Os parâmetros são sempre separados por vírgula, ou seja, se você se lembra bem, aqui a gente tem então um parâmetro. Se a gente tivesse uma variável aqui, nome, por exemplo, seria outro parâmetro. Aqui mais um texto seria outro parâmetro. A função escreva é uma função que pode receber vários parâmetros. Então, se você colocar um só, ela vai funcionar, 2, 3, não interessa quantos parâmetros você colocar, ela vai funcionar. Se eu não me engano, você só não pode passar ela com 0 parâmetros. Mas, de outro jeito, ela vai funcionar. Ela provavelmente tem algum limite, mas eu não sei qual é e, sinceramente, não é importante para a gente aqui. A função leia é uma função que recebe apenas um parâmetro, que é a variável na qual ela vai escrever. Então, a gente poderia ter aqui uma variável nome, por exemplo, que seria o parâmetro da nossa função leia. Bom, se você se lembra também das suas aulas de matemática, você se lembra que uma função ela tem o lugar ali onde ela tem um x, e depois do igual, por exemplo, lá 2x mais 1. E o número que você coloca ali no lugar do x, você substitui lá e é o resultado daquela função. Aqui na programação é a mesma coisa. O que você passa aqui como parâmetro é usado dentro da programação da função e ela te dá um resultado, que é o retorno da função. No caso do escreva, o retorno dessa função é escrever o que você passou como parâmetro na tela do computador. No caso do leia, eu não sei agora qual é o caso aqui do Portugal. Tem algumas linguagens de programação que retornam, por exemplo, um sinal de verdadeiro, quando ele consegue gravar o valor na variável, ou falso quando não consegue. Talvez aqui no Portugal seja assim, talvez não. Também não é importante para a gente. O que é importante você entender no momento é apenas que a função ela vai sempre receber um parâmetro e ter um retorno. Algumas linguagens de programação têm um tipo de retorno que é o retorno vazio, ou seja, ela não retorna nada. O Portugal não tem essa opção, ele sempre tem que retornar alguma coisa. Então pode ser que o lei esteja retornando verdadeiro ou falso, etc. Mas como eu disse, não vai ser importante para a gente. O que eu quero que vocês entendam com isso? Que sempre que você ver no seu código algum nome, por exemplo, com parênteses, você pode ter absoluta certeza que é a chamada de uma função, mesmo se não tiver nada dentro dos parênteses, porque tem funções que de fato não têm parâmetros. Já outras têm, mas se você ver um nome seguido de 2 parênteses, pode ter certeza absoluta de que é uma função. O número de parâmetros da sua função pode variar, como eu falei, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, isso fica a seu cargo. E o que a gente está vendo aqui, até agora, é que essas duas funções aqui que a gente tem, o escreve e o leia, são funções da própria linguagem, elas já vêm por padrão definidas na nossa linguagem. Mas e se a gente quisesse ter as nossas próprias funções? Como a gente faria isso?
Aqui no Portugal funciona da seguinte forma. Vamos apagar isso daqui. Antes aqui do campo de variável, a gente tem que abrir um espaço e a gente vai colocar a palavra reservada função. Com isso, a gente quer dizer para o programa que aqui a gente vai estar declarando uma função e a sua implementação, ou seja, a forma como ela é programada. Então, depois que a gente escreve a palavra reservada função, a gente dá o nome da nossa função. No nosso caso, eu vou estar usando o nome soma. Então, eu vou abrir parênteses e aqui eu vou descrever os parâmetros da minha função. E esses parâmetros, eles são variáveis. Porém, não variáveis que são declaradas aqui. Elas meio que são declaradas aqui no corpo da nossa função. Então, eu vou declarar aqui um num1, vírgula, um num2, e vou colocar aqui 2 pontos, inteiro. Da mesma forma como a gente declararia duas variáveis aqui no campo de variável. Porém, essas duas variáveis só serão acessíveis aqui para a nossa função. Elas não vão funcionar em outras partes do código. Bom, e aqui na frente a gente vai colocar um 2 pontos e vai colocar o tipo de retorno da nossa função. Como a gente recebe dois números inteiros, eu vou retornar um número inteiro também. Então, inteiro. Aqui a gente pode pôr uma linha e colocar fim função, que é outra palavra reservada que mostra para o programa onde é o fim do código da nossa função. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu dei para essa função o nome de soma e eu recebo dois parâmetros. Ou seja, vocês já devem ter deduzido que essa função será para ser feita uma soma. E para fazer isso é bem simples. Basta a gente escrever o código da nossa soma e em seguida colocar a palavra reservada retorno. Desculpa, return. Tem essas coisas nas linguagens. Enfim, palavra reservada return. E aí você vai colocar o retorno da sua função, que como eu disse, tem que ser do tipo inteiro. Então, aqui no caso, a gente nem precisa complicar muito. Basta a gente colocar aqui num1 mais num2. Então, vamos entender a função. A gente tem a função, o nome dela é soma. A gente tem duas variáveis de parâmetro que são do tipo inteiro. E a nossa função retorna um inteiro. Aqui, dentro do corpo da nossa função, a única coisa que ela faz já é retornar direto a soma dos dois números. Então, para a gente ver se está funcionando, a gente pode vir aqui no campo principal do nosso programa e fazer um escreva. Vamos fazer um escreval, né, para pular a linha. E aqui dentro a gente pode chamar essa função. Olha só que legal. A gente pode chamar dentro de uma função outra função. Aqui então basta a gente colocar soma, que é o nome da nossa função, abrir parênteses para ela e a gente vai colocar os dois parâmetros que a gente definiu ali. Aqui eu vou colocar 2 e 2. Então, essa função vai receber 2 e 2 como parâmetro e ela vai retornar a soma de 2 mais 2, que vai dar 4. Quando ela retornar esse 4 vai ser como se fosse também o parâmetro da função escreval, que vai escrever ele na tela para a gente. Então, vamos ver isso funcionando. Olha só, ela escreveu 4 para a gente. Bacana, né? Se a gente mudar os números aqui, por exemplo, colocar 20 e 52, o resultado disso, como a gente consegue deduzir, é 72. Se a gente executar, está aí o 72. Certo, pessoal? E isso termina a nossa explicação sobre função. Bom, pessoal, e para encerrar a aula de hoje, só uma coisa que eu acho que não ficou bem claro nas aulas passadas e eu acho que é bom eu dar uma falada aqui, é sobre operações matemáticas que a gente pode fazer. Posso fazer aqui um escrivão e vamos colocar aqui soma, vírgula, e aqui a gente pode colocar 2 mais 2. Se a gente executar, a gente tem ali que o valor é 4. Apenas como exemplo para vocês daqui mesmo. Para a gente fazer uma soma, a gente sempre vai colocar o operador de mais entre dois números. Esses números podem ser inteiros ou reais. Também você pode fazer soma entre reais inteiros, dois inteiros ou 2 reais.
Nesse caso, não tem problema misturar os tipos. Você só não vai poder fazer soma de números, sendo eles inteiros ou reais, com caracteres. Isso também vai valer para multiplicação, que aqui a gente vai estar usando esse símbolo aqui de estrela para representar a multiplicação. Executando, a gente vai ter ali que é 4 também. Subtração. E a divisão, a gente usa uma barra. Certo, pessoal? A única coisa que eu quero que vocês tenham um pouco de atenção, no caso da divisão, é se você tentar fazer uma divisão por zero, como vocês sabem, não vai dar certo. E dá esse tipo de problema aí, que não é legal pra gente. Inclusive, olha só. Certo. Se acontecer esse tipo de problema, se de alguma forma o seu programa travar, basta você vir aqui e clicar em parar, ok? Certo. Então, tomem cuidado com divisões por zero, porque não é só aqui que dá muito problema. Em qualquer outro programa, se você tentar fazer uma divisão por zero, vai te dar muita dor de cabeça. E lembre-se que divisões podem ter como resultado números reais. Então, se você tentar salvar em uma variável do tipo inteiro, uma divisão, tenha certeza que o resultado dela vai ser real, vai ser inteiro. Do contrário, sempre coloque resultados de divisão em variáveis do tipo real, para que você não tenha esse tipo de problema também. Eu acho que é só isso, pessoal, pela aula de hoje. E por essa aula é só. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.